Causas da depressão. A depressão é uma condição complexa e multifatorial, e suas causas não podem ser atribuídas a um único fator. Em vez disso, a depressão é geralmente resultado de uma interação entre vários elementos, incluindo fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Aqui estão algumas das principais causas e contribuintes para o desenvolvimento da depressão. Fatores genéticos. Na predisposição genética desempenha um papel importante. Se você tem familiares próximos, pais, irmãos, com histórico de depressão, você pode estar em maior risco de desenvolvê-la. Fatores neuroquímicos. Em desequilíbrios nos neurotransmissores cerebrais, como serotonina, noradrenalina e dopamina, podem influenciar a depressão. Esses desequilíbrios podem afetar o humor, a cognição e o comportamento. Fatores hormonais. Em alterações nos níveis hormonais, como os observados durante a gravidez, pós-parto, menopausa e em condições como hipotireoidismo, podem contribuir para a depressão. Fatores ambientais. Em experiências de vida estressantes, traumáticas ou adversas, como perda de entes queridos, abuso, divórcio, desemprego ou dificuldades financeiras, podem desencadear ou agravar a depressão. Fatores psicológicos. Em certos traços de personalidade, como pessimismo, baixa autoestima e tendência à autocrítica, podem aumentar o risco de desenvolver depressão. Além disso, condições psicológicas coexistentes, como ansiedade ou transtornos alimentares, também podem desempenhar um papel. Estresse crônico. O estresse prolongado, especialmente quando não é gerenciado de maneira eficaz, pode sobrecarregar a capacidade de enfrentamento de uma pessoa e levar à depressão. Isolamento social. Na falta de apoio social e conexão emocional com outras pessoas pode aumentar o risco de depressão, especialmente em momentos de solidão. Consumo de substâncias. O uso abusivo de álcool e drogas pode desencadear ou piorar a depressão. É importante lembrar que a depressão é uma condição médica tratável, e muitas pessoas encontram alívio significativo com o tratamento adequado, que pode incluir terapia psicológica, medicamentos antidepressivos, mudanças no estilo de vida e suporte social. Diagnosticar a causa subjacente da depressão muitas vezes requer a avaliação de um profissional de saúde mental, como um psiquiatra ou psicólogo. Sintomas da depressão. A depressão pode se manifestar de várias maneiras, e os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. A gravidade dos sintomas também pode variar de leve a grave. É importante lembrar que uma pessoa pode ser diagnosticada com depressão se apresentar uma combinação persistente de sintomas que afetem significativamente sua capacidade de funcionar no dia a dia. Aqui estão alguns dos sintomas mais comuns da depressão. Sentimentos persistentes de tristeza. Uma tristeza profunda e persistente é um sintoma central da depressão. Pode incluir sentimentos de vazio, desesperança e melancolia. Perda de interesse ou prazer. A pessoa pode perder o interesse em atividades ou passatempos que costumava gostar. Isso é conhecido como anedonia. Fadiga e diminuição da energia. Sentir-se cansado o tempo todo, mesmo após um bom sono, é comum na depressão. A pessoa pode ter dificuldade em realizar tarefas diárias devido à falta de energia. Dificuldade de concentração. A capacidade de concentração e tomada de decisões pode ser prejudicada, o que pode afetar o desempenho no trabalho ou na escola. Mudanças no sono. Isso pode incluir insônia, a dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo, ou hipersonia, a dormir em excesso. Alterações no apetite ou peso. A depressão pode levar a uma perda ou ganho de peso significativo. Algumas pessoas perdem o apetite, enquanto outras podem recorrer à alimentação excessiva como uma forma de enfrentar a tristeza. Sentimentos de culpa ou inutilidade. A pessoa pode se sentir excessivamente culpada, desamparada ou inútil, independentemente da situação real. Irritabilidade ou inquietação. Em vez de tristeza, algumas pessoas com depressão podem manifestar irritabilidade persistente ou agitação. Isolamento social. A pessoa pode se afastar de amigos e familiares, evitando atividades sociais e se sentindo isolada. Pensamentos de morte ou suicídio. Em casos mais graves, a depressão pode levar a pensamentos de morte, suicídio ou até mesmo tentativas de suicídio. É importante notar que os sintomas da depressão podem variar em termos de intensidade e duração. Eles geralmente persistem por pelo menos 2 semanas para que o diagnóstico de depressão seja feito. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando sintomas de depressão, é fundamental buscar ajuda profissional. A depressão é tratável, e o suporte adequado pode fazer uma diferença significativa na qualidade de vida. Tipos de depressão. A depressão não é uma condição de saúde mental homogênea. Em vez disso, existem vários tipos diferentes de depressão,
cada um com características específicas. Aqui estão alguns dos tipos mais comuns de depressão. 1. Depressão maior, também conhecida como transtorno depressivo maior. Essa é a forma mais comum de depressão. Os sintomas incluem tristeza profunda, perda de interesse ou prazer, alterações no sono e no apetite, fadiga, dificuldade de concentração e sentimentos de inutilidade. Para ser diagnosticada como depressão maior, a pessoa deve ter esses sintomas por pelo menos 2 semanas. Distimia. A distimia é uma forma crônica e menos intensa de depressão. Os sintomas são mais leves do que na depressão maior, mas são mais duradouros, muitas vezes persistindo por pelo menos 2 anos. As pessoas com distimia podem se sentir constantemente desanimadas e ter baixa autoestima. Transtorno bipolar. O transtorno bipolar envolve oscilações entre episódios de depressão e episódios de mania ou hipomania. Durante os episódios de mania, a pessoa pode sentir-se eufórica, hiperativa, impulsiva e ter uma necessidade reduzida de sono. Os episódios de depressão são semelhantes aos da depressão maior. Depressão sazonal. Na depressão sazonal ocorre em padrões sazonais, geralmente durante o outono e o inverno, quando há menos luz solar. Os sintomas incluem fadiga, aumento do apetite e sono prolongado. A terapia de luz é frequentemente usada para tratar esse tipo de depressão. Depressão pós-parto. Em algumas mulheres experimentam sintomas de depressão após o parto, conhecidos como depressão pós-parto. Isso pode incluir sentimentos de tristeza, ansiedade, fadiga e dificuldade de vinculação com o bebê. É importante buscar ajuda profissional para tratar a depressão pós-parto. Depressão psicótica. Em casos raros, a depressão pode ser acompanhada de sintomas psicóticos, como alucinações e delírios. Isso é conhecido como depressão psicótica e requer intervenção médica imediata. Transtorno disfórico pré-menstrual, a TDPM. Algumas mulheres experimentam sintomas depressivos graves e físicos antes da menstruação, o que é conhecido como TDPM. Isso vai além dos sintomas leves de tensão pré-menstrual, a TPM. Depressão atípica. A depressão atípica apresenta sintomas diferentes dos da depressão típica. Os sintomas podem incluir aumento do apetite, ganho de peso, hipersensibilidade à rejeição social e sintomas físicos como sensação de peso nas pernas. Depressão situacional. A depressão situacional ocorre em resposta a eventos estressantes ou traumáticos, como divórcio, perda de emprego ou luto. Pode ser de curta duração e muitas vezes desaparece quando a situação estressante é resolvida. Lembrando que o diagnóstico preciso de qualquer tipo de depressão deve ser realizado por um profissional de saúde mental qualificado. Cada tipo de depressão pode requerer abordagens de tratamento diferentes, incluindo terapia, medicamentos ou uma combinação de ambos. A chave para o tratamento eficaz é buscar ajuda quando os sintomas surgirem e colaborar com um profissional de saúde para desenvolver um plano de tratamento adequado. Diagnóstico da depressão. O diagnóstico da depressão é feito por profissionais de saúde mental, como psiquiatras, psicólogos ou médicos clínicos, e envolve uma avaliação cuidadosa dos sintomas e da história clínica do paciente. Não existe um único teste laboratorial ou de imagem que possa diagnosticar a depressão, portanto, o diagnóstico é baseado principalmente em informações fornecidas pelo paciente na observação clínica. Aqui estão os passos comuns envolvidos no processo de diagnóstico da depressão. Entrevista clínica. O profissional de saúde mental realizará uma entrevista detalhada com o paciente para entender os sintomas e a história médica e psicológica. Durante a entrevista, é importante discutir duração dos sintomas. A depressão envolve sintomas persistentes por pelo menos 2 semanas. Natureza dos sintomas. Os sintomas típicos incluem tristeza profunda, perda de interesse, alterações no sono e apetite, fadiga e sentimentos de inutilidade. História pessoal e familiar. Informações sobre a história de saúde mental na família do paciente e eventos de vida significativos. Presença de outros sintomas. O profissional verificará a presença de outros sintomas, como ansiedade, pensamentos suicidas ou sintomas psicóticos. Avaliação de critérios diagnósticos. O diagnóstico da depressão é baseado nos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a DSM-5, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. O DSM-5 estabelece os critérios específicos que devem ser atendidos para um diagnóstico de depressão. Exclusão de outras condições médicas. É importante descartar outras condições médicas que possam estar causando sintomas semelhantes à depressão, como hipotireoidismo ou certos distúrbios neurológicos. Isso pode envolver exames de sangue e outros testes médicos.
A avaliação da gravidade. O profissional de saúde mental avaliará a gravidade dos sintomas para determinar se o paciente está enfrentando uma forma leve, moderada ou grave de depressão. A avaliação de suicídio. Em casos de depressão grave, o profissional deve avaliar cuidadosamente o risco de suicídio. Se houver preocupações quanto à segurança do paciente, medidas de intervenção apropriadas serão tomadas. Apoio a diagnóstico diferencial. O profissional deve considerar outras condições de saúde mental que possam coexistir com a depressão, como transtorno de ansiedade, transtorno bipolar ou transtorno de personalidade. Discussão do plano de tratamento. Após o diagnóstico, o profissional de saúde mental discutirá as opções de tratamento disponíveis, que podem incluir terapia, medicamentos ou uma combinação de ambos. Lembre-se de que o diagnóstico de depressão deve ser feito por um profissional de saúde treinado, pois requer uma análise abrangente das informações clínicas e uma compreensão dos critérios diagnósticos. O tratamento eficaz da depressão começa com um diagnóstico preciso e a busca de apoio profissional é fundamental para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Impactos da depressão. A depressão é uma condição de saúde mental séria que pode ter impactos significativos em diversos aspectos da vida de uma pessoa. Esses impactos não se limitam apenas ao indivíduo que sofre com a depressão, mas também afetam suas relações familiares, sociais e profissionais. Aqui estão alguns dos principais impactos da depressão. Saúde física. A depressão está associada a uma série de problemas de saúde física, incluindo o aumento do risco de doenças cardíacas, diabetes, distúrbios do sono, dor crônica e problemas gastrointestinais. A depressão também pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando a pessoa mais suscetível a infecções. Saúde mental. A depressão pode levar a outros problemas de saúde mental, como ansiedade, transtornos de ansiedade social, transtorno de pânico e transtornos por abuso de substâncias. Também pode aumentar o risco de suicídio. Relações pessoais. A depressão pode causar tensões nas relações pessoais. A pessoa deprimida pode se isolar socialmente, ter dificuldade em expressar emoções positivas e enfrentar desafios na comunicação com familiares e amigos. Desempenho no trabalho ou na escola. A capacidade de concentração e tomada de decisões pode ser prejudicada pela depressão, o que pode afetar o desempenho acadêmico e profissional. A ausência frequente no trabalho ou na escola também é comum entre pessoas com depressão. Diminuição da qualidade de vida. A depressão pode levar a uma redução na qualidade de vida, tornando as atividades diárias e prazerosas difíceis de serem desfrutadas. A pessoa pode se sentir sobrecarregada e incapaz de encontrar sentido na vida. Isolamento social. Muitas pessoas com depressão tendem a se isolar socialmente, evitando interações sociais e atividades que antes eram apreciadas. Isso pode levar a um ciclo de solidão e isolamento. Problemas financeiros. A depressão pode resultar em dificuldades financeiras devido a faltas frequentes no trabalho, incapacidade de manter empregos ou gastos excessivos para aliviar o sofrimento emocional. Complicações físicas e mortalidade. A depressão não tratada tem sido associada a um maior risco de complicações físicas graves e a uma menor expectativa de vida. Impacto na família e cuidadores. A depressão também afeta familiares e amigos que podem desempenhar papéis de cuidadores. Isso pode causar estresse e sobrecarga emocional nesses indivíduos. É importante notar que a depressão é uma condição tratável, e o apoio adequado e o tratamento podem ajudar a reduzir esses impactos negativos. A terapia psicológica, medicamentos antidepressivos, mudanças no estilo de vida e o apoio social desempenham um papel fundamental na recuperação da depressão e na melhoria da qualidade de vida da pessoa afetada. Portanto, buscar ajuda profissional é fundamental para enfrentar a depressão de maneira eficaz.